Agora está chegando mais perto do nosso tempo. Agora estou falando do tempo dos meus pais. O Kaiser Guilherme de Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial. Ele leu essas palavras e ele disse que não acreditava. E ele achava que podia conquistar toda a Europa. Mas ele não conseguiu, porque a Bíblia disse não se ligarão um ao outro. E depois dele, agora estamos chegando no meu tempo, um homem chamado Adolfo Hitler. Ele fez o que os alemães chamam de Blitzkrieg. Era uma guerra de relâmpago. E ele quase conseguiu conquistar toda a Europa. Ele quase conseguiu desprovar as palavras bíblicas, mas não conseguiu. Ele falhou completamente, porque a Bíblia disse não se ligarão um ao outro. Foi um tempo terrível, essa guerra com seus aviões e bombas. As pessoas aqui mais velhas se lembram, os outros já leram do que aconteceu. Mas uma coisa impediu Hitler a conquistar o mundo. 7 palavras que disse não se ligarão um ao outro. Os dedos do pé da imagem representavam que hoje são os países da Europa. São os saxões, que são os ingleses, os alemães, são os alemães, os francos, que são os franceses, e aí por diante. Estes são os países que se dividiram da Roma quando os tribos barbarianos conquistaram Roma. Isso que aconteceu. E hoje sabemos que a Europa ainda está dividida. Nunca se desprovaram as palavras da profecia de Daniel. Isso, vamos ver amanhã, torna um fundamento do nosso conhecimento das profecias bíblicas. Nosso mundo hoje, podemos olhar a Europa, está dividida como no tempo que Roma caiu. Hoje nós falamos no mercado comum europeu. E eles estão fazendo tudo para ligar os países da Europa. Eles fizeram muitas coisas. Porque eles disseram, nós temos população maior, temos mais dinheiro, ligando todos eles, e mais fábricas, e maior poder militar do que a Rússia ou os Estados Unidos. Se nós todos ligamos e formamos um país, seremos o país mais forte do mundo. Mas sempre com dificuldades. Será que vão conseguir ligar tudo em harmonia perfeita? Não creio, porque a Bíblia disse, não se ligarão um ao outro. 7 palavras proféticas. Não vão permitir que isso aconteça. Napoleão era um homem muito forte. Napoleão era um guerreiro maravilhoso. Precisamos o admirar bastante. Ele era tão inteligente que ele podia olhar o mapa de Europa. E ele podia, olhando o mapa, fazer todos os seus planos. Era um homem de uma personalidade muito interessante. Um homem de uma personalidade muito forte. E também um homem de grande inteligência e grandes habilidades militares. O Napoleão sabia conquistar os líderes. Os soldados deles fariam tudo para ele. Eles estavam dispostos a morrer por ele. Incrível. Ele disse, o tempo é tudo. Ele disse, eu posso perder batalhas, mas ninguém me fará perder minutos. Sabe o quê? No seu próprio casamento, ele chegou 4 horas, com 4 horas de atraso, mesmo depois de ter dito isso. Mas nós olhamos a vida de Napoleão. Ele queria conquistar toda a Europa, mas ele cometeu um erro muito grande. Ele marchou para a Rússia, e lá ele deixou 500 mil de soldados na Rússia, não conquistados pelos exércitos russos, mas conquistados pelo inverno frio da Rússia, porque lá faz muito frio. Alguém disse para Napoleão um dia, Deus não vai lhe permitir a conquistar a Rússia.
E Deus, quem é Deus? Deus está no lado que tem os exércitos mais fortes. Depois que ele perdeu a batalha, alguém falou com o Tsar da Rússia e disse: o senhor deve ter generais muito fortes que conquistaram a Napoleão. Sim, eu tenho 2 generais fortes. Um se chama General Janeiro e outro se chama General Fevereiro, porque são os meses mais frios da Rússia. E Napoleão perdeu a batalha e foi preso. E todo mundo achou que seria o fim de Napoleão, mas não foi o fim. Todo mundo achou que ele estava acabado, mas não estava acabado. Aconteceu que ele escapou da prisão. Ele conseguiu escapar. E quando ele começou a marchar em direção a Paris, os jornais do Paris anunciaram: a besta escapou. E eles mandaram um pequeno exército para conquistar Napoleão. Mas quando o exército se encontrou com Napoleão, com as suas palavras, conquistou o exército. Ele disse: homens de guerra, não se lembram quando batalhavam comigo? Não se lembram nossas vitórias tão grandes? E em vez de capturar Napoleão, ele cativou este exército. E agora estava marchando em direção a Paris, com o seu exército pequeno, muito fraco. E o povo de Paris deu risada: com 100 homens, o que ele vai fazer? E os jornais de Paris anunciaram: o louco vem vindo. E mandaram agora um exército grande para conquistar Napoleão. Um exército enorme. Mas quando se encontraram, Napoleão abriu o casaco, disse: pode atirar. Não se lembra do vosso general? E todos os soldados ficaram ao lado dele. E em vez de este exército grande conquistar Napoleão, ele conquistou este exército também. E foi marchando para Paris, agora com um exército enorme. E os jornais de Paris anunciaram: nosso amado imperador vem chegando. Por que eles mudaram tanto? Primeira vez falaram o louco, a besta. Porque agora eles sabiam que ele estava com poder. Eles sabiam do grande perigo. Napoleão quase conseguiu, como Hitler e Alexandre o Grande, o Kaiser Carlos Magnus, quase conseguiu conquistar o mundo, mas não conseguiu. Foi na Batalha de Waterloo que ele quase conseguiu. Na Batalha de Waterloo foi uma batalha decisiva. E lá, no dia da Batalha de Waterloo, o povo de Londres estava ouvindo notícias da guerra. Se Napoleão ganhasse essa guerra, ele poderia conquistar a Europa, incluindo a Inglaterra. Então, o povo de Londres, numa sexta-feira à tarde, estava olhando o alto do muro. E lá haviam os homens bandeiras que davam os sinais. E eles olharam. E com bandeiras eles davam as letras do alfabeto para transmitir o que eles receberam de outro modo. De um modo para outro, a sinal passava. E o povo de Inglaterra olhando ansiosamente. O que ele está fazendo com as bandeiras? Tem a letra B, A, T, A, L, H, A, batalha. E ainda com as bandeiras continuou. P, E, R, D, I, D, A. Perdida, batalha perdida. E justamente quando eles chegaram a ler as palavras batalha perdida, caiu uma neblina e fechou para eles não poderem ver mais o muro. A neblina continuou até escurecer e aquela noite o povo de Inglaterra estava muito triste e medroso. Eles se prepararam, pensaram que possivelmente no dia seguinte os exércitos de Napoleão iam entrar na cidade. Mas na manhã seguinte, a neblina levantou. E quando a neblina se levantou,
Eles olharam e lá estava o homem das bandeiras outra vez. E começou a soletrar as mesmas palavras da noite anterior. Batalha perdida. Mas não estava completa a mensagem. Havia mais. Batalha perdida sim, mas tinha mais palavras. Era batalha perdida por Napoleão em Waterloo. Quando Cristo morreu na cruz de Calvário, parecia que estava tudo perdido. Tudo perdido. Mas a mensagem não estava completa. O inimigo parecia que havia vencido, mas havia outra mensagem. Parece que a batalha estava perdida, mas a batalha estava perdida por Satanás no Calvário. O Daniel 2 nos mostra que vem mais um acontecimento. Vem mais um acontecimento muito importante, porque a parte mais importante da imagem, a parte mais importante da imagem não é a cabeça, nem as outras partes da mensagem. Vem uma parte muito mais importante. Daniel disse, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Amigos, você e eu estamos vivendo nos pés da imagem. Mas o que está falando aqui há de acontecer em breve. Nós vamos nas próximas noites mostrar provas que isso vai acontecer. Aqui estamos nós, no tempo dos pés, dos reinos da Europa Ocidental ainda divididas. Mas logo em seguida, alguma coisa vai acontecer. Logo em seguida, a pedra vai chegar. A pedra que a Bíblia disse é o reino de Cristo. E esta pedra vai acabar com as nações como nós conhecemos. A pedra vai bater na imagem. E a imagem vai cair. As nossas grandes cidades, Nova York, Londres, Toronto, tudo vai se desfazer. A pedra vai cair sobre este mundo e esta pedra representa a volta de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo voltará para acabar com as coisas tristes deste mundo. Ele vem nos dar um reino novo, onde não haverá mais morte, onde ninguém vai ficar doente, onde não teremos mais cemitérios, onde não teremos mais tristeza, hospitais não existirão mais, onde nós poderemos viver para sempre. A Bíblia está cheia de provas, nós vamos dar as provas nas próximas noites. Daniel disse, esmoelçará e consumirá todos estes reinos e subsistirá para sempre. Deus está pronto para fazer um reino que vai durar para sempre. E nós vamos estudar isso nas próximas noites. E será fascinante ver as promessas de Deus. Jesus vem outra vez. Jesus virá com os seus anjos, com poder e glória. Ele vem nos dar um reino novo. E nós precisamos nos preparar para a sua vinda. Ele vem com os anjos do céu. E nós precisamos nos preparar. Naquele dia, a Bíblia diz, os mortos ressuscitarão. Alguém aqui perdeu um ente querido? Deus vai ressuscitar essa pessoa. Um casal perdeu uma criança, Deus vai ressuscitar essa criança e colocar nos seus braços mais uma vez. Vai ser uma coisa maravilhosa quando Deus trazer o seu reino. Quando Jesus virá como o Rei dos Reis e como o Senhor dos Senhores para nos dar um novo reino. Será um tempo que todos nós esperamos ansiosamente. Estamos esperando a vinda de Cristo e sabemos que não há de demorar muito. E algumas pessoas estarão prontas e olharão para o céu com muita alegria, esperando a vinda de Cristo. Porque será o dia mais feliz que podia acontecer. E nós vamos estar esperando com ansiedade, porque Ele vem nos buscar.
e levar para o seu reino eterno, seu reino que será perfeito. Infelizmente, terão pessoas que não estarão felizes, que vão fugir para as montanhas e para as rochas com muito medo. E nós precisamos escolher onde estaremos, entre as pessoas felizes ou entre as pessoas tristes. Nessas noites, nós vamos deixar a Bíblia abrir o futuro que precisamos saber para nosso próprio bem. O reino final, a rocha representa Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o centro de tudo que nós vamos falar aqui. Todos os reinos do mundo serão destruídos e nós faremos parte do reino de Jesus Cristo e estaremos com Ele para sempre. Ele é a rocha e Ele está aqui hoje à noite. Ele está falando cada coração. Ele ama cada pessoa aqui. Ele quer entrar no teu coração. A Bíblia diz que Ele está à porta batendo. Ele está batendo a porta de cada coração. Ele está falando com pessoas aqui, homens, mulheres, jovens. Diz que posso entrar no teu coração e te dar uma vida perfeita. Posso entrar em teu coração e perdoar todos os teus pecados. Posso te dar uma vida nova. Ele está batendo o coração de cada um. E Ele está pedindo que abres o coração. Entrada Jesus quer em teu coração. Porque não me apresentar, não deixes que nada lhe ocupe o lugar. Que respostos e mais dar. Vezes em quando inspirado Ele vem, e agora te espera também. Ó Deus, se me queres a porta grandear. Oh, quando almeja Ele entrar. Oramos a Deus. Pai nosso que estás nos céus, Tu estás à porta de cada coração aqui. Aqui no silêncio deste salão, Tu estás falando para muitas pessoas. Sentimos a Tua presença. Tu sabes o pensamento de cada pessoa aqui. As alegrias, as tristezas, as preocupações, os pesares. Tu sabes tudo. E agora, Tu estás falando, e alguém está sentindo alguma coisa mexer em seu coração. Eu peço a todos agora mandar uma prece a Jesus, dizendo: Jesus, nós queremos fazer parte do reino eterno. Os reinos deste mundo acabaram e acabarão. Mas nós aguardamos a rocha eterna. Nós aguardamos o reino eterno celestial. Ajuda para que possamos estar prontos. Em nome de Jesus pedimos. Amém.